Fala galera, quero pedir perdão, tá? Aqueles que não conseguiram entrar aí no debate, porque houve um contratempo e infelizmente eu não consegui colocar esse debate diretamente no meu canal ontem, tá bom? E acabei enviando um link errado pra galera, tá? Estou postando aí o vídeo resumido, tá? Para que vocês possam assistir, aqueles que não conseguiram assistir, e ter a oportunidade de assistir agora, tá bom? E agradeço aqueles aí também que conseguiram acompanhar lá e interagiram lá com a gente. Foi um debate muito bacana, bem construtivo, tá? E muito legal, beleza? Os que estão entrando aí no canal pela primeira vez, se inscrevam. Tá? Toda semana eu estou colocando vídeos, estou postando vídeos aí no canal falando a respeito da escatologia preterista, né? Me baseando sempre no preterismo completo. Valeu, galera? E é isso aí. Um grande abraço a todos e vamos que vamos aí para o debate. Um abraço. Fui. Tá. Cadê o canal? Vocês? Ó, já tá ao vivo, aqui, ó, hein? Esperando a Arena entrar no canal, vivo. Cadê? Já tá ao vivo no canal, na Arena Apologética, gente. Show de bola. Boa noite a Tamo todos. junto. Paz e graça. Meu nome é Sandra Batistella. Estamos aqui para mais um debate na Arena Apologética. Nessa noite, nós vamos falar sobre escatologia cristã e hoje nós vamos ter conosco falando sobre o preterismo e o futurismo. Então, está aqui conosco já dois debatedores, dois amigos da gente, e é um prazer, é uma honra estar com todos vocês aí no YouTube, acompanhando a todos nós. Meu nome é Sandra Batistella, moro em Cabriúva, São Paulo, sou da Assembleia de Deus. E Ministério Belém, a sede fica em Indaiatuba, São Paulo. Nesse momento eu vou passar 2 minutos para vamos fazer as apresentações, né? E vocês são muito bem-vindos aqui na Arena Apologética para mais esse debate, pessoal. 2 minutos, Alexandre, pode fazer a sua apresentação. Tá, beleza. Primeiramente, eu quero pedir desculpa aí a você, Sandra, e ao Efes, por eu não ter me apresentado logo no início, né? É porque, de fato, aconteceu essas coisas aí que a gente está sem experiência de como mexer aí no aplicativo, tá? E desejo uma ótima noite para vocês. Para mim é um prazer estar debatendo aí com o Efes, é uma satisfação grande. Valeu, Efes. Tamo junto, hein? Ótimo. E para quem não me conhece, quem está entrando aí no meu canal, quem está entrando aí no canal aí do Ronaldo, meu nome é Alexandre, moro aqui no Rio de Janeiro, né? Deixo claro que a minha visão com relação às escrituras é somente uma visão histórica, tá? Eu tenho a Bíblia somente como um livro histórico, eu não tenho como base de fé para mim. Por quê? Porque dentro da visão preterista completa, consumada, tudo ficou no ano 70 e todas as profecias, elas se concretizaram lá. Então, dentro da visão preterista completa, não tem mais nada para se cumprir, entendeu? Então, é isso aí, eu queria deixar isso claro para vocês, tá? Uma ótima noite a todos. Tamo junto. Amém. Deus abençoe, Ronaldo, pela sua vida. Seja muito bem-vindo. Agora, 2 minutos para o irmão Efferson fazer a sua apresentação. Olá, boa noite a todos. Louvado a Deus por mais esta oportunidade de juntos compartilharmos as preciosidades do Evangelho. Eu me chamo Efferson Batista, sou natural da cidade de Goiânia, Goiás, resido aqui mesmo na capital do estado de Goiás. Sou membro das Assembleias de Deus há 35 anos, desde o berço, né? Graças a Deus, tive o privilégio de ter um papai e uma mamãe que sempre me ensinaram a ler a Bíblia e aprender com o Senhor, né? Sou muito pequeno, cheio de falhas, fragilidades, mas a gente
estar todos os dias buscando a presença de Deus, buscando consagrar nossas vidas, para que a gente possa, um dia, poder receber todas as maravilhas, os benefícios que Deus tem para nós nos dias futuros, né? Eu costumo dizer que o nosso futuro é glorioso em Cristo Jesus. E para mim é um prazer muito grande poder, pela primeira vez, estar participando de um debate assim. Estive acompanhando ali o canal do irmão Alexandre, não tive o privilégio ainda de dialogar com ele, mas é um prazer, hoje, pela primeira vez, a gente está tratando sobre esse importante tema. E eu fico muito feliz pela essa oportunidade, eu tenho certeza que nós vamos aprender muito da palavra de Deus. Deus tem grandes bênçãos para as nossas vidas. E desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmão Everson. Deus abençoe a sua vida. Então, nós estamos aqui na Arena Apologética, né? Pessoal do YouTube, boa noite, graça e paz. Então, vamos iniciar aí um debate, né? Moderado. E já lembrando, né, que não estamos aqui para provar que somos inimigos, não, de ninguém. Cada um tem a sua tese, seu pensamento, e vai defender aquilo do que acredita. Estamos falando sobre escatologia cristã, né? E vamos iniciar o primeiro bloco com a primeira pergunta já, com o Alexandre. Alexandre, você tem 2 minutos para fazer a sua primeira pergunta ao irmão Everson. Amém? Beleza. Meu irmão Everson, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte. Lá em 2 Tessalonicenses, tá, está escrito o seguinte: o apóstolo Paulo vai falar que quando o anticristo vier, ou seja, o grande iníquo, o apóstolo Paulo vai deixar claro, enfatizar lá, que ele assentará sobre o templo, zombará dos seus eleitos, ou seja, da igreja, que se fazia presente lá no primeiro século, correto? Sendo que tem um porém. Correto. O templo, ele foi destruído no ano 70 pelo imperador Vespasiano, junto com seu filho general Tito. Agora vem a minha pergunta. Segundo a escatologia futurista, esse anticristo ainda está para vir, para se cumprir isso aí que o apóstolo Paulo falou, que não é uma profecia, porque ele simplesmente estava ali citando e repetindo as palavras que o anjo deu para Daniel. Inclusive, Jesus Cristo também falou sobre isso, né? Lá em Mateus capítulo 24. Lembre-se o que diz Daniel referente aí ao grande assolador, que viria para poder destruir o templo. Sendo que esse templo ele foi destruído no ano 70. E não temos nenhuma profecia por parte da Taná, ou seja, do Antigo Testamento lá, por parte dos profetas. Então, em que templo que ele vai assentar? E como que vai ser construído esse templo se não existe nenhuma profecia? E se existir, me mostre. Qual? Essa é a minha pergunta. Amém. Irmão Everson, irmão, entendeu a pergunta? Bom, nós conhecemos. Ok, irmão estou ouvindo, compreendi a pergunta. Amém. O irmão tem 3 minutos para responder, amém? Ok. Nós conhecemos a história de Israel. Sabemos do grande cuidado que eles tinham em relação ao templo, tabernáculo, nos dias de Moisés. Veio a construção do magnífico templo de Salomão e, posteriormente, após o cativeiro babilônico, o templo de Zorobabel, que, anos mais tarde, passou por uma reforma nos dias de Herodes. E esse templo, como foi citado pelo senhor Alexandre, ele veio abaixo, veio a ser destruído pela história, confirma esse relato, esse evento, no ano 70, né? Então, para a maioria das pessoas, não existe mais nenhuma possibilidade para a reconstrução desse templo, né? Então, como poderia
uma profecia como essa citada na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, se cumprir, se hoje, atualmente, nos dias atuais, não temos mais o templo, mas nós devemos analisar que existem diversas profecias, por exemplo, Daniel capítulo 9, versículo 27, aquele local onde é colocado a abominação desoladora, é este templo futuro que será edificado nos próximos anos. E muitas vezes as pessoas imaginam que não existe essa possibilidade. Mas nós devemos olhar à nossa volta e analisar que pouco mais de 70 anos atrás, não se acreditava que Israel poderia ser novamente um Estado, né? E hoje é uma realidade. O povo judeu está retornando aos milhares à sua terra todos os dias, né? Israel está sendo reunido novamente. E vai chegar um momento que a gente sabe que é um governo que tem um país de primeiro mundo, potência mundial, são pessoas que, em relação à medicina, à tecnologia, estão no topo da lista, né? Então, para a reconstrução do terceiro templo, é questão de segundos para Israel. Tem toda a estrutura, o Instituto do Templo, desde 1987, que tem se organizado, confeccionado as peças. Então, tem toda uma arquitetura sendo projetada para que esse templo possa ser edificado. E Israel tem todas as condições para reconstruir esse templo. Mas no momento certo, determinado por Deus, esse templo vai ser edificado conforme as Escrituras Sagradas. Amém, Deus abençoe. Ok? Alexandre, tu tem 3 minutos para a réplica. Sim, agora perfeito. Pode prosseguir. Eu tô Show de sem bola, óculos, então mas volta o meu tempo aí. Amém? Sandra. Sim, vamos lá. Vamos lá. Novamente para a réplica. 3 minutos, Alexandre. Ô, Efferson, o Deus que abençoe. acontece? Você, o senhor, conjecturou, o senhor falou de uma fé. Por quê? O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não ir além do que está escrito para a igreja de Corinto. Ele fala isso. Então você simplesmente está indo além do que está escrito, porque você não provou nada. Você não pegou aquele Alexandre, Jeremias, Isaías, Malaquias, Oséias, Zacarias aqui, ó, tá falando sobre um terceiro templo físico, literal aqui nesse planeta Terra, no mundo cosmos. E aonde é que está isso? Cadê a profecia? Aonde é que está? Se a gente pegar dentro da lógica, o terceiro templo foi o corpo de Jesus Cristo, cara, espiritual. Então eu teria que chamar Jesus Cristo de mentiroso quando ele vai falar que não ficaria pedra sobre pedra? Diz para mim. Essa é uma das minhas réplicas. Já terminei, Sandra. Pode passar para ele. Parece que a Sandra caiu aí, né? Parece que a Sandra caiu. Essa foi a última participação aí do nosso amigo Alexandre. E agora seria a pergunta do Efferson. Pode fazer sua primeira pergunta aí, Efferson. Tá na tela aí o seu tempo, seria 2 minutos, tá ok? Fique à vontade aí para fazer a sua primeira pergunta. Pois é, não há necessidade de eu comentar a fala do senhor Alexandre. Tá me ouvindo, Ronaldo? Tô te ouvindo. É que eu tinha cortado meu próprio áudio porque a Sandra tinha entrado aqui. Então, falar, na verdade, não tem tréplica, tá? Na verdade, não tem tréplica. Tá? Então, agora é só pergunta mesmo. Não tem. Agora é só pergunta. Ok. Por que caiu a minha, será? Abordado pelo senhor Alexandre, eu gostaria de ver, de acordo com a visão preterista,
que tem dado total credibilidade, que as profecias registradas na Bíblia Sagrada têm se cumprido no passado, principalmente no evento da destruição da cidade de Jerusalém e do templo no ano 70. Senhor Alexandre, por qual razão não existe a possibilidade da reconstrução de um terceiro templo em Jerusalém, no Monte Moriá? A primeira razão, meu mano F, se posso Amém, responder? Alexandre. Uma das primeiras razões... 3 minutos, Alexandre. Uma das primeiras razões é que quando a gente vai, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, deixa eu pegar aqui, Atos dos Apóstolos, tá? Capítulo 2, vai estar escrito o seguinte, meu mano Éfeso. Deixa eu abrir aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Se tu puder botar aí, Ronaldo, te agradeço, tá? Para o pessoal aí ver, quem está de casa. A partir aqui no versículo... A partir do versículo 5 vai estar escrito o seguinte: estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindo de todas as nações do mundo. Esse mundo é o mundo cosmos? Não, é o mundo oicomênio, o mundo habitado deles. Por quê? Porque o Império Romano, ele era o dominador do mundo naquela época. Então, Jerusalém, Israel, era subjugada por ela, pelo Império Romano. Aí não sei se ele vai falar, quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se juntou e todos ficaram muito admirados porque cada um podia entender a sua própria língua e que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Aí, para não ficar muito grande, todo mundo já conhece a passagem, vou partir aqui para o versículo 9. Ele vai dizer o seguinte: nós somos da Pártia, da Média, do Elon, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia. Olha só, todos os representantes de todas as nações daquele mundo, daquela época habitado. Da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Aí, inclusive, ele vai falar assim, ó, alguns de nós são de Roma, uns são judeus, outros convertidos ao judaísmo, e alguns são de Creta, e outros da Arábia. Essa conversão ao judaísmo, na outra versão, está prosélitos, ou seja, aqueles que se convertem, né, ao judaísmo, que eram considerados como gentios, ou seja, de outras nações que eram gentílicas. Aí está aqui, ó. E como todos estavam ouvindo essa gente falar em nossa própria língua. Então, esse negócio de que trazer para os dias de hoje, que tem que se reunir todas as nações, isso aí é simplesmente uma fantasia, um fantástico mundo de Bob. Porque essa profecia de Amós, capítulo 9, onde Amós vai falar que ali seria erguido o tabernáculo caído de Davi, ela se cumpriu no Ato dos Apóstolos. Ou seja, se cumpre ali a morte de Jesus Cristo na cruz, dando a ênfase a Jeremias capítulo 31. 30 segundos. E a morte de Jesus Cristo é para quem? Para as duas casas de Israel. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que afirmarei uma nova aliança com o Brasil, com a Argentina? Não. Uma nova aliança com as duas casas. Casa de Judá, que é a tribo de Judá, e a tribo de Levi, e a casa de Israel, que eram os efraimitas, que estavam perdidos em outras nações. E é isso aí. Como é que eu quero trazer isso para os dias de hoje? Não faz sentido. Amém. Irmão Jefferson, o irmão tem 3 minutos para a réplica. Bom, a minha pergunta foi a seguinte: por qual razão não há possibilidade alguma do Israel atual, que está residindo, que está localizado no território israelense, por que aquele povo, sendo uma potência mundial, sendo um país de primeiro mundo, tendo todo o poderio que eles possuem, não tenha condições de edificar um templo no Monte Moriá? Nós sabemos que, na época do primeiro-ministro israelense Ariel Sharon, ele percorreu ali sobre a mesquita de Omã, na época, juntamente com soldados israelenses, provando ser possível Israel tomar de volta aquele território. Mas
um gesto de bem. Israel devolveu ali aquele território para o povo, as nações árabes, por se tratar de uma mesquita muçulmana do Islã naquele território. Resumidamente, Israel tem todas as condições possíveis para reconstruir o seu terceiro templo. Segundo Tessalonicenses, por exemplo, demonstra que este anticristo, o homem do pecado, o iníquo, o assírio, o pastor inútil, ele é um homem natural. Este homem há de se manifestar nesse cenário profético em relação à nação de Israel. Ele vai fazer uma aliança, tá, no livro de Isaías, e quando se cumprir, no início da 70ª semana, fazendo esse acordo com a nação de Israel, ele vai romper essa aliança na metade dessa semana. E ele vai adentrar neste templo, que será edificado durante este período, e vai tentar se passar por Deus, né, cumprindo todos esses textos proféticos, né. Eu discordo dessa posição que seja o terceiro templo o corpo de Cristo, porque nós sabemos que, além deste templo do período da grande tribulação, ainda existe um templo durante o período milenal que foi descrito pelo profeta Ezequiel nos capítulos 40 ao capítulo 48. Templo este que nenhum dos templos passados pode se aproximar, pode se igualar. Então, eu discordo completamente desse posicionamento em que coloca em descrédito a possibilidade, as condições daquele povo de reconstruir o templo judaico para voltar os rituais. Ok? Amém. Amém. Deus abençoe essa vida. Nós vamos para o segundo bloco agora, né? Deus abençoe ao pessoal que está no canal. Arthur, Tiago Silva, Antônio, Cláudia, Cristina. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Depois, o pessoal vai lá no canal responder a vocês. Alexandre, vamos para o terceiro bloco com a primeira pergunta. 2 minutos, verdade. Amém? Sim. Vamos lá, 2 minutos, Alexandre. 3, vamos lá, Mateus capítulo 24, está me ouvindo, Edson? Estou te ouvindo. Mateus capítulo 24 está escrito o seguinte: Jesus Cristo, ele vai fazer ali ele vai dar a profecia ali, o sermão profético. Primeiro ele vai falar a respeito do templo que cai, e depois ele vai vir falando do início da grande tribulação e até mesmo da grande tribulação, né? Ele vai mencionar isso em Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, Mateus 25. São as 4 escrituras, as 4 passagens mais ou menos aí, tá? Que ele fala sobre isso. Aí ele vai dizer, mais abaixo ali no versículo 33, que ele já estaria, que tudo aquilo ali já estaria às portas. E o apóstolo Tiago, ele vai testificar isso em Tiago, tá? Em Tiago, capítulo 5, versículo 8 e 9. A galera que está em casa pode ler aí, onde o Tiago ele vai falar, né, que por um pouco período de tempo já estaria próximo esse grande evento e que ele já estaria às portas, testificando a mesma palavra que Jesus Cristo tinha falado em Mateus 24, 33. Depois, Jesus Cristo ele vai falar no versículo 34 que todo esse evento, tudo, não passaria que não deixaria de acontecer tudo aquilo ali antes que passasse aquela geração dele. E aí, como que fica? Será que uma geração ela tem mais de 2019 anos, ou meu mano Éfeso? Porque sabemos muito bem que dentro da história dos israelitas aí, uma geração é um período de 40 anos, meu camarada. E aí, como que fica? Diz aí para mim. Irmão Éferson, o irmão entendeu a pergunta? Exatamente, compreendi a pergunta. Irmão Éferson? Compreendi. Sim, compreendi. Entendeu a pergunta, irmão Éferson? Sim, perfeitamente.
Amém. Pode responder em 3 minutos? A resposta conclusiva. Amém? Deus abençoe. 3 minutos. O Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós poderíamos responder as perguntas. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho antes, no capítulo 23, versículo 37 em diante. Jesus fala sobre a destruição da cidade de Jerusalém. Jerusalém que mata os profetas, né? Então, no capítulo 24, nós podemos ver, do versículo 1 ao versículo 2, Cristo falando sobre o templo, o que iria acontecer sobre o templo. Do versículo 3 em diante, o Senhor começa a desenvolver, tratar e falar sobre os finais dos tempos, relacionado à sua vinda. Então, se trata dessa geração mencionada pela pessoa bendita de Cristo, se refere à geração que estará vivendo e poderá desfrutar de todos esses eventos que irá acontecer nos últimos dias. Quando Cristo cita essa geração, ele não está se referindo à geração que presenciou a destruição do templo no ano 70. Nós precisamos ter a compreensão que Cristo fala sobre estes eventos. No início desse capítulo 24, ele aborda, nos primeiros versículos, versículo 1 e versículo 2, sobre a queda do templo que ocorreu no ano 70. Mas o versículo 3 em diante, ele começa a tratar sobre a sua segunda vinda. E ele fala coisas maravilhosas em relação a esse evento, que será para restaurar, será para auxiliar, socorrer Israel, que estará em grande aperto, em grande aflição, passando pelas suas dores de parto. E muitas pessoas imaginam que este evento seja relacionado ao arrebatamento, mas nós temos o entendimento que este evento está relacionado à segunda vinda de Cristo, que tem um propósito de estender as mãos para o povo de Israel, destruindo seus inimigos e restaurando essa nação novamente, e Cristo irá de implantar o seu reino milenar sobre a terra. Ok? Bom, tem 30 segundos. Amém? Sim, então é fácil a gente ter essa compreensão que Cristo está falando sobre o seu segundo advento e não está tratando sobre a destruição do templo no ano 70. Então, Cristo já começa a ensinar os seus apóstolos naquela ocasião sobre esses eventos futuros. E esse evento tem o propósito de destruir os adversários de Israel e restaurar essa nação novamente para ser implantado e estabelecido o reino messiânico de Cristo de 1000 anos sobre a terra. Amém. Alexandre, tem 3 minutos para a réplica. Compreendeu bem? Do seu áudio, Alexandre. Tano, Aí, agora sim. 3 minutos. ô meu mano Everson, Sim. você falou aí do reinado milenar. Você falou do reinado milenar de Cristo aqui nessa terra. Para ele vir nessa terra para reinar aqui, isso tem que ser literal, porque espírito não tem contato com o ser humano. O ser humano não consegue ver espírito, senão todo mundo estava vendo Deus. E quem é que vem Deus? Quem é que me prova aí que eu já vi Deus, a fisionomia de Deus é assim e acolá? Quem é que pode provar isso? Ninguém vê Deus. Deus é espírito, correto? Então, para Jesus Cristo fazer um reinado milenar aqui nessa terra, ele teria que reencarnar, pô. Ou seja, virar ser humano novamente? É isso? Então não faz sentido. E outra, que pelo que está escrito, ele vai falar para Pilatos que o reino dele não é desse mundo. Você pode concluir o seu comentário? Vamos lá. Volta aí o cronômetro, Sandra. Voltou. Eu vou repetir aqui, tá? Voltou? Então, o que acontece? Como que o reino de Jesus Cristo, do Messias, ele se ele vai estabelecer um reinado milenar de Cristo aqui na Terra, Jesus Cristo ele não pode voltar com um corpo glorificado, porque o espírito não tem contato com o ser humano. Correto?
Se Jesus Cristo vai voltar para fazer um reinado milenar, ele simplesmente vai ter que reencarnar. Aí eu vou entrar na vibe de quem? De Allan Kardec, Bezerra de Menezes? Eu vou entrar dentro do espiritismo? É isso? Então não faz sentido. E o que acontece? Jesus Cristo vai chegar para Pilatos e vai falar para Pilatos o seguinte: Pilatos, se o meu reino fosse desse mundo, tu não acha que eu teria aqui pessoas que pudessem, meu exército aqui, que pudesse me tirar da mão dos seres humanos, da mão de vocês? E eu estou falando aqui com as minhas palavras, mas é mais ou menos isso que está escrito. Será, Pilatos? O meu reino não é desse mundo. Se o próprio Jesus Cristo fala que o reino dele não é desse mundo, como é que ele vai reinar aqui de forma literal? Para quê? Intuito de quê? Como isso? Vê se faz sentido. Não entraria em contradição? Jesus Cristo, ele não estaria ali se contradizendo, por exemplo, em falar o seguinte assim, ó: dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Se a gente pegar o contexto, ele vai dar um entendimento ali de que ele está dividindo o reino dos homens e o reino de Deus, pô. A outra parte que ele vai falar também, eu tenho quanto tempo aí, ô Sandra? A outra parte que ele vai falar também: Pedro, guarda a tua espada, Pedro. Quando Pedro corta a orelha do oficial Malco, Alexandre, Jesus Cristo pede para Pedro guardar a espada. Então, como que Jesus Cristo vai reinar Alexandre, e vai lutar tá travando aqui fisicamente? a sua imagem. Oi? Agora. Não, aqui está parecendo legal. O áudio está saindo bem aí? Está dando para ouvir? Sandra? Sandra? Você tem mais 50 segundos. Alexandre, travou a sua imagem. Mas está conseguindo ouvir aí? Porque aqui no Facebook, no YouTube 50 tá legal, segundos. tá passando tranquilo. Então, o que acontece? Como que Agora... o reino de Messias, como que o reino milenar dele vai ser aqui nessa terra de forma literal, se ele afirmou claro lá, deixou claro para Pilatos que o reino dele não é desse mundo, não é físico? Então não faz sentido. E uma outra coisa, só para finalizar o meu tempo aí, enquanto não termina. 15 segundos. Quando ele fala ali, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quem é que mataria os profetas? Os sacerdotes. Cadê o sacerdote aqui nos dias de hoje? O que tem aqui é rabino. É rabino que vai matar os profetas? Fala comigo. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, Alexandre. Irmão Jefferson, o irmão tem 2 minutos. Ok, posso ir. Bom, senhor Alexandre, eu não consigo compreender esse funcionamento adotado pelos senhores em não dar credibilidade ao ensino registrado nas Sagradas Escrituras. Você citou como é possível Cristo agir com seres humanos, porque se trata de um espírito. Eu não consigo entender porque vocês esqueceram alguns textos bíblicos, proféticos, relacionados ao reino messiânico de Cristo sobre a terra. E quando Cristo, após a sua ressurreição, no cenáculo, teve um encontro com os apóstolos e teve uma interação entre eles. Jesus Cristo com seu corpo glorioso, ressurreto, de carne e osso, corpo glorificado, interagindo com os apóstolos. Então, é com este mesmo corpo de glória que Cristo há de voltar, como Isaías, capítulo 63, descreve, Cristo vindo de Edom, de Bósra, após livrar as tendas de Judá, vindo para Jerusalém e descendo com seus pés sobre o Monte das Oliveiras, como também está registrado em Zacarias, capítulo 14. É impossível vocês dar atenção devida a essas profecias desta forma. Um exemplo, é necessária a reconstrução desse terceiro templo. Nós podemos ver que a nação de Israel está na sua terra. Israel novamente foi reunido e a cada dia mais pessoas estão voltando para a nação de Israel e
conforme o passar dos anos, o cumprimento da profecia, a edificação deste terceiro templo vai se concretizar. Nós temos Israel voltando para sua terra, se tornou uma nação em 1948. Então, tudo pode ser compreendido de forma literal. Ok? Eu não estou conseguindo visualizar mais meu tempo, mas eu concluo por aqui. Mas está me ouvindo bem, né? Está me ouvindo, né? Deixa eu ver. Amém. Então, lembrando, né, que é um debate, o tema é moderado, e todos os debatedores aqui têm um respeito, né, um pelos outros, e também nós somos cristãos, né, somos amigos, e vamos, o pessoal aí do YouTube, fazer as suas perguntas construtivas, né, para que depois eles possam estarem respondendo a cada um de vocês. Deus abençoe a todos aí que está seguindo o canal da Arena Apologética. Vamos, então, para o terceiro bloco, né? O terceiro bloco, a pergunta do irmão Alexandre. Não, acho que agora seria a pergunta do Everson, né? Eu fiz a pergunta de Mateus 24. Everson. Você fez a pergunta e ele... Isso. O Everson, irmão Everson, o irmão tem 2 minutos para fazer a sua pergunta, amém? Amém. Senhor Alexandre. Pode falar, Everson, estou todos aos ouvidos, pode falar. Ok, de acordo com a visão preterista completa, que é o posicionamento adotado pelo Senhor, acredita-se que todas as profecias bíblicas, inclusive a segunda vinda de Cristo, se concretizou, se cumpriu no ano 70 da nossa era. O interessante é que este evento histórico, o povo de Israel foi arrasado, foi disperso, foi lançado para todas as nações. E a cidade de Jerusalém foi completamente destruída, e inclusive também, nessa ocasião, o santuário, o templo judaico. Então, tendo este cenário, nós podemos observar que houve um juízo de Deus sobre a nação de Israel. Israel foi castigada, foi punida. Mas a Bíblia descreve, por exemplo, em Mateus capítulo 23, versículo 37 a seguir, que chegaria um momento que a nação de Israel diria: bendito é o que vem em nome do Senhor. E o profeta Zacarias descreve nos capítulos 12, 13 e 14 um cenário completamente diferente na segunda vinda de Cristo. Demonstra Israel sendo cercado pelas nações e recebendo o auxílio da parte de Deus. Cristo vem para socorrer, para estender as suas mãos para o povo de Israel. Então, são dois eventos completamente distintos. Não podemos chegar ao entendimento que esses textos proféticos estão falando da queda de Jerusalém no ano 70. Eu gostaria de saber do Senhor como o Senhor lidar com estes detalhes e informações completamente diferentes nestes dois eventos. Em um evento, Israel é julgada por Deus. No outro evento, Israel é atacada por diversas nações e recebe auxílio de Deus, enquanto no ano 70, Israel é atacado somente pelo Império Romano e é disperso pelo mundo. Eu concluí a minha pergunta. Está me ouvindo? Amém. Agora sim. Eu ouvi perfeitamente o Everson aí, na colocação dele.
Vamos lá. O Everson, Momento. a gente Tá primeiro... ouvindo? A gente primeiro... Tá me ouvindo, Everson? Estou te ouvindo. Positivo. Pode prosseguir. Beleza. Então, uma coisa que a gente tem que analisar é o seguinte. Dentro da escatologia futurista, não tem como explicar isso, porque é simplesmente bizarro. Não faz sentido. Dentro do preterismo completo, a gente... Alexandre. Dentro do preterismo completo... Oi? Oi? Um momento. Travou aqui para mim. Travou aqui para mim. Eu vou voltar o tempo para você. Tá bom? Tá legal. Você tem 3 minutos para a resposta. Daí você pode fazer uma resposta conclusiva. Tá bom? Deus abençoe. Não, vou fazer uma resposta conclusiva. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que entender o seguinte, eu vou falar baseado dentro da visão preterista completa. O que a gente tem que entender é o seguinte. Por que aconteceu isso, Éfeso? Porque Jerusalém física, ela se torna prostituta. Tá? Não é o Papa, não é a Igreja Católica, como muitos falam, como muitos pregam aí, porque não faz sentido nenhum. Não é Papa que bebe o sangue dos profetas, não é Papa que é como que eu posso dizer? A figura principal ali, denominado entre os 6 reis que saíram da terra, que foi Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Império Romano. Então não é o Papa. Papa só surge lá depois do ano 300, que já não tem mais nada a ver antes do ano 70. Então já começa por aí. Então o que acontece? Israel ela se torna prostituta porque mata Jesus, apedreja aqueles que foram enviados. Inclusive ela fez isso com Estevão, né? Então o que acontece? Segundo as 70 semanas de Daniel, onde tem um período literal de 490 anos, essa sentença ela é dada para Israel física, terrena, literal. E por que isso? Porque elas foram a Israel física ela foi predestinada à perdição, porque jamais aceitaria Jesus Cristo como Messias, que iria libertá-los de uma forma espiritual, não de uma forma física. Eles esperavam Jesus vir para poder lutar contra o Império Romano de forma literal, mas ele mesmo falou lá que o reino dele não seria desse mundo. Então, Jesus Cristo, ele simplesmente prega a palavra, porque conforme vai falar lá em João capítulo 12, versículo 44, 45 ali, que é a palavra do próprio Jesus Cristo que seria o juiz naquele grande dia. Tá me entendendo? Então, Israel nega o filho, pai nega Israel, aquele que nega o filho. Jerusalém se torna prostituta por matar os profetas, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, e depois vem a consumação do século, se cumprindo o grande juízo que caiu no ano 34 com a morte de Estevão. Daí, a gente tem mais um período de 40 anos. Jesus Cristo morre no ano 30, até o ano 70, bate mais ou menos ali 40 anos, que é o período de uma geração, e se cumpre no ano 70 o grande juízo, o grande acerto de contas, do qual ele vai falar em Mateus 21, do qual ele vai falar em Lucas capítulo 19, também ele fala isso, ele menciona isso, quando ele entra em Jerusalém e chora. Infelizmente, o áudio caiu novamente. Porque ele sabia que ia... Tá me ouvindo, Sandra? Já deu seu... Será que tem algum problema na plataforma, alguma coisa assim, relacionado ao áudio? Tá me ouvindo, Sandra? Estou ouvindo. Então, o problema é no teu áudio aí, O problema está contigo, meu mano F. Felizmente, eu consegui ouvir a conclusão do senhor Alexandre. Eu te fiz uma pergunta, você fez um comentário, eu acho que eu tenho que fazer uma... Posteriormente ao seu... Conclusão, Para esclarecer a galera, antes da gente terminar, Efes, foi qual a pergunta mesmo que tu me fez? Bom, em relação à destruição do templo e da cidade de Jerusalém no ano 70, nós podemos observar soldados romanos cercando a cidade de Jerusalém por alguns meses, algum tempo, e Jerusalém recebendo um castigo da parte de Deus e sendo disperso pelas nações. Agora, em relação a um texto profético referente à segunda vinda de Cristo, em Zacarias capítulo 14, nós podemos ver, no capítulo 12, 13 e 14, um exército de todas as nações, não é só do Império Romano, não é somente dos romanos, são todas as nações cercando, se levantando contra Israel. E durante este evento,
Cristo veio para auxiliar a nação de Israel, para estender as mãos, para restaurar este povo. Eu queria saber como o senhor lidar com essas diferenças nestes dois eventos. O senhor acredita ser um único evento, mas existem diferenças. Como lidar com essa situação? Mas isso não aconteceu? Não, ainda não. Não tivemos aí Babilônia, Grécia, Medo-Pérsia e o Império Romano? Foram essas nações, que cercaram, que lutaram contra Israel. E eu provei aí para você, Deixei aí, Atos capítulo 2, no cumprimento ali da profecia de Amós, que inclusive o Tiago, ele vai mencionar, ele vai citar, né? Em Tiago, vamos lá, Tiago capítulo 15. Tiago não, Atos. Desculpa, gente, Atos. Atos dos Apóstolos vai estar lá, né? Capítulo 15. Deixa eu botar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Ele vai falar o seguinte. Vou botar aqui que não está entrando, rapidinho. Agora vai. Conseguiu? Deixa eu ver aqui, está entrando aqui. Olha aqui, Em Atos capítulo 15, ele vai falar aqui, vamos botar aqui do versículo 12, para não ficar muito grande. Então, todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito. Cadê? Que Deus tinha feito. Deixa eu ver aqui, que ele está muito lento aqui por causa da transmissão. Ele acaba ficando muito lento. Deixa eu ver aqui. Por meio entre os não-judeus, né, que são os gentios. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse o seguinte, versículo 14. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. 15. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso. Ele vai mencionar os profetas porque não foi só Amós que profetizou esse evento. Depois ele vai falar de Amós, a partir do versículo 16 de Atos 15. Depois disso eu voltarei, diz o Senhor. Eu construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. E por que ela caiu? 30 segundos. Ela caiu por causa lá das iniquidades do rei Salomão e de outros reis que sucederam a ele. Juntarei de novo os pedaços delas e tornarei a levantá-la. E esse cumprimento ele foi aonde? Com a morte de Jesus Cristo na cruz, onde se cumpriu ali no Atos dos Apóstolos. E Tiago vai falar em Tiago 1 que todos os judeus, todas as 12 tribos de Israel já estavam lá, dispersas. Inclusive, Tiago escreve a carta para as 12 tribos de Israel. E cadê essas 12 tribos aqui nos dias de hoje? Não existe. Onde é que estão as tribos hoje? Não faz sentido querer trazer isso para o dia de hoje. Amém, Alexandre. Irmão Efferson, tá me ouvindo bem? Perdão aí, apareceu outro nome aqui. A gente não mais aqui, mas a gente tem que respeitar o tempo, as regras estabelecidas, né? Infelizmente, a gente não tem condições de apresentar um pouco, mas tudo bem. Obrigado, agora, o irmão Efferson, agora o irmão tem 3 minutos para réplica. Bom, senhor Alexandre, o senhor citou Atos dos Apóstolos. Bom, o senhor citou Atos dos Apóstolos, capítulo 15, né? Falando sobre essas nações, citou Atos capítulo 2 também. Eu estou falando sobre um evento relacionado à segunda vinda de Cristo. Este evento, Israel vai estar na sua terra, nações irão se levantar contra Israel, sendo lideradas pelo Cristo. Zacarias, capítulo 11, descreve o falso pastor que vai ser enviado à nação de Israel por Israel não ter valorizado o bom pastor, por menosprezar, rejeitar
a pessoa bendita de Cristo, o pastor inútil será enviado à nação de Israel. Isso no capítulo 11 de Zacarias. Nos capítulos seguintes, 12, 13, 14, nós vemos nações inteiras levantando contra a nação de Israel, lideradas por este homem do pecado. E Deus saindo em auxílio deste povo, em socorro dos homens de Judá e dos habitantes de Jerusalém. E a Bíblia descreve, de acordo com o profeta Zacarias, que Cristo há de salvar primeiro as tendas de Judá. Isso está registrado lá em Isaías, capítulo 63, quando quem é este que vem de Edom com as suas vestes tintas, né, que é poderoso e glorioso para salvar? Isto demonstra Jesus Cristo na sua segunda vinda, descendo em Bósra, na região ali da Jordânia, nas proximidades da cidade de Petra, aonde Israel vai estar escondido, buscando refúgio durante os 1260 dias. E haverá uma grande matança. O Senhor tem sacrifício em Bósra, como Isaías capítulo 34. Então, Cristo, após liquidar parte do exército anticristo nessa região, vai vir para Jerusalém para salvar os habitantes de Jerusalém, que está em uma situação de conflito também naquela ocasião. Descendo com seus pés sobre o Monte das Oliveiras, salvando a Israel, a Bíblia descreve que Deus derramará sobre eles o seu espírito de graça. Nós temos em mente a profecia de Ezequiel, capítulo 37, dos ossos secos, Israel sendo juntado, cada ossos, nervos, peles, órgãos, sendo reunidos novamente, se formando um grande exército. E, posteriormente, após a formação desse grande exército de Israel, vai ser derramado sobre eles o Espírito. E nós estamos vendo essas profecias se cumprindo diante de nossos olhos. Então, é um evento relacionado à segunda vinda de Cristo com riqueza de detalhes. Isso ainda vai se cumprir no futuro. Jamais houve algo semelhante no passado. Jesus fala em Mateus capítulo 24, versículo 15 a seguir, sobre... Enfim, uma grande tribulação que nunca houve. Israel vai passar por essas dores de fato. Amém. Deus abençoe ao irmão Jefferson pela sua colocação, pela sua réplica. Aproveitou bastante, amém? Nós estávamos no segundo bloco, né? Deu uma diferença aí. Nós vamos para o terceiro bloco e iniciar com a pergunta do irmão Alexandre. Alexandre, você tem 2 minutos para a sua última pergunta desse terceiro bloco. Amém? Beleza, eu vou aproveitar, minha maninha Sandra, essa última fala dele aí, vou fazer a pergunta em cima dessa última fala. Ele fala que a grande tribulação ainda está para acontecer, correto? E se a gente pegar, por exemplo, todo o contexto de Lucas, capítulo 21, é uma referência à grande tribulação. Né? Ai das mulheres grávidas naquele dia, né? Porque segundo ali o relato de Flávio José, as mulheres teriam que comer os seus próprios filhos, né? Porque passaria um grande aperto na terra, e essa terra é uma referência a Israel. Tá? Agora vai vir a minha pergunta. Inclusive, eu coloquei aqui nos comentários para a galera acompanhar o que está escrito. Meu mano Jefferson, a minha pergunta é o seguinte. Está escrito em Lucas capítulo 21, onde ele vai falar, quando Jerusalém for cercada de exército, sabei que vem a sua grande desolação. Sabemos que, segundo ali o Flávio José, isso aí é o Império Romano, entrando lá e acabando com tudo, arrasando com tudo. Império Romano, que é, inclusive, o quarto animal da estátua do rei Nabucodonosor, que seria mais forte de que todos eles. E que, inclusive, os 10 chifres saem desse quarto animal, que foram os 10 imperadores romanos, que lutaram contra Jerusalém. Beleza. Agora vem a minha pergunta. Em Lucas capítulo 21, versículo 24, vai dizer o seguinte: muitos serão mortos a fio de espadas. Sendo que hoje não temos nenhuma guerra medieval nos dias de hoje, meu mano Jefferson. Então, me explica o seguinte: que espadas são essas, cara? Se as nações nos dias de hoje, inclusive Israel, entram em guerra com armas de fogo, cara. Me responde aí. Será que Jesus foi mentiroso? Amém. Irmão Jefferson, o irmão entendeu a pergunta?
Compreendi perfeitamente a pergunta do senhor Alexandre. Amém. Então, irmão, tem 3 minutos para a resposta. Bom, senhor Alexandre, nós precisamos compreender, quando realizamos uma leitura e uma análise em Lucas capítulo 21, até o versículo 24, este texto está falando exatamente sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. Então, nós podemos ver que cairão ao fio da espada, isso de fato aconteceu, eram as armas utilizadas, ferramentas, utensílios para o combate, enfim, era tudo que eles tinham disponível para empreender e realizar um conflito armado, no caso, contra os judeus localizados na cidade de Jerusalém durante aquele ciclo. Mas nós precisamos ter um entendimento que o próprio versículo está dizendo que eles seriam levados cativos, dispersos pelas nações, até que se cumprisse o tempo dos gentios. Ou seja, naquele evento, da destruição da cidade de Jerusalém nos anos 70, aconteceu de fato isso. Muitos morreram de espada. Mas o que aconteceu? Aquele povo foi lançado para todas as nações. Isso vai prosseguir e permanecer até quando? Até quando se complete o tempo dos gentios. E quando se completar este tempo, outras profecias hão de se cumprir em relação à nação de Israel. É como eu citei, este evento ficou no passado, mas a Bíblia descreve um outro evento relacionado à segunda vinda de Cristo, aonde nações irão se levantar contra Israel. E Israel se tornará um cálice de tontear, uma pedra pesada. As nações que se posicionarem contra os habitantes de Jerusalém, os homens de Judá, serão esmagados, serão esmiuçados. Os homens de Judá serão como braseiros. Deus estará com os olhos sobre eles. Deus estará estendendo as suas mãos forte e poderosa e levantará contra todas as nações, contra todos os adversários de Israel. Estou falando de um evento que acontecerá e irá se cumprir no futuro breve. E a Bíblia fala, no livro de Apocalipse, que nações serão influenciadas por 3 espíritos malignos. Esses 3 espíritos malignos irão convencer os governantes, os reis da terra, para se unir em conflito armado, juntamente com a besta, neste período profético, para se levantar contra a nação de Israel. Eles vão se localizar no Vale de Esdraelon, conhecido como Vale do Armagedon, e vão lançar suas estratégias de combate contra aquele povo. E quando isso acontecer, Cristo há de voltar para estender a sua mão ao seu povo. E isso vai se cumprir quando ele descer na região de Edom, de Rosa, na cidade de Petro, naquelas localidades, e salvar as tendas de Judá. É de lá que Cristo vem com as suas vestes salpicadas de sangue. É o que está registrado em Apocalipse capítulo 19. Ele vem no cavalo branco, com a espada afiada em sua boca, sua veste salpicada de sangue, e na sua conta escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É neste momento que ele desce sobre o Monte das Oliveiras, passa pelo Vale do Cedron e entra na cidade de Jerusalém. E ele mesmo, como Zacarias descreve, ele mesmo edifica o templo milenal. E este templo é descrito pelo profeta Ezequiel nos capítulos 40 a 48. E Zacarias apresenta informações incríveis, assim também como outros profetas maiores e menores falam sobre este evento futuro. Esta é a segunda vinda de Cristo que há de se cumprir nos últimos dias. Ok? Eu não consigo visualizar mais o meu tempo, mas eu concluí, para não ultrapassar o tempo estabelecido. Está ouvindo, Sandra? Ouvi perfeitamente. Oi, está ouvindo? Ouvi perfeitamente. Amém. Aí. Ouvi perfeitamente, hein? Aí o meu áudio aqui estava... Amém. Eu pensei que estava aqui ouvindo. O Alexandre também ouviu. Ultrapassou um pouquinho do tempo, mas é porque
o botão aqui estava apertado, tá? Perdoa aí, passou acho que uns 30 segundos aí, passou. Amém? Amém. Alexandre, você tem 3 minutos para a réplica. Me fala o seguinte, então, meu mano Everson. Você falou que isso iria acontecer para o fim dos tempos. Já se passaram mais de 2019 anos, meu camarada. Aí a gente pega, por exemplo, a galera que está em casa aí, não dá para eu colocar aqui para vocês visualizarem, tá? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, Pedro vai falar que ali naquela geração dele, ele escreve essa carta para a igreja que se fazia presente lá, que já eram os últimos dias. Mateus 24, 33, Tiago 5, 8, 9, testificam que Jesus Cristo falou que ele já estava às portas. Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 37, o autor aos Hebreus vai falar também que ali já se aproximava, que já era já o fim também ali, já estava perto. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, ele vai falar que a mensagem foi falada por meio dos profetas, de muitas maneiras, e que naqueles últimos dias era falado por meio de Jesus Cristo. Ou seja, ali já era considerado últimos tempos. Lucas capítulo 5, se eu não me engano. Não, Lucas capítulo 2, né? Lucas capítulo 2, ele vai citar uma profecia de Joel, que se cumpriu em Atos dos Apóstolos, em Pentecoste, onde ele vai falar também que ali já eram os últimos dias, cara. Aí a gente tem aqui, por exemplo, Apocalipse capítulo 6, 17. Vai falar do grande juízo que já estava próximo para cair ali, sobre eles. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Vai falar que Jesus Cristo já era breve dele chegar. A igreja. As 7 igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Acompanhem, galera, vocês que estão em casa aí. Vai falar também os últimos dias, que já estava em breve, que já era perto ali Jesus Cristo chegar. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, versículo 20. Vai estar mencionando ali que Jesus Cristo já estava às portas, que já chegaria em breve. Então, como trazer isso para os dias de hoje? Já se passaram mais de 2019 anos e ainda vai vir os últimos dias? Esses últimos dias que nunca chegam? Como assim? Não faz sentido, né? Agora, com relação ao tempo dos gentios, esse tempo dos gentios foram aqueles gentios que se tornaram prosélitos, meu mano. As 10 tribos estavam perdidas em Israel. Elas saíram, elas foram deportadas por causa do rei da Assíria, que deportou essas 10 tribos, que são os efraimitas. Na época de Jesus Cristo, só quem era judeu era somente Levi e Judá. Então, as profecias eram para quê? Para juntar as 2 casas de Israel. Então, quando o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, eu tenho mais 30 segundos, tá, ô Sandra? Quando acabar meu tempo, hein? Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15, vai falar ali de uma união e de uma quebra da parede da inimizade. Essa parede da inimizade, segundo o contexto e segundo a profecia de Jeremias capítulo 31, não é com o Brasil, com China, Japão, com todas as nações e o mundo cósmico, não. É com as 2 casas de Israel, meu mano Éfeso. As 2 casas de Israel, a inimizade era entre Efraim e Judá. Isso está em Ezequiel 37, Ezequiel 34, Oséias capítulo 2. Está tudo mencionado lá, Miqueias capítulo 4. Tudo mencionado lá, meu mano. Então não tem como trazer isso para os dias de hoje. Terminei, Sandra. Amém. Aí, aquela hora, o irmão Efferson também deu uma passada do tempo, então tá quites, amém? Vamos para a última pergunta do irmão Efferson, para esse terceiro e último bloco. Irmão Efferson, está preparado para a última pergunta, amém? Preparado. 2 minutos. Bom, eu só gostaria de reforçar novamente a questão que foi apresentada pouco antes. Eu citei 2 eventos completamente distintos. Aquele que se cumpriu no ano 70, na destruição da cidade de Jerusalém,
aonde muitos foram mortos ao fio da espada, e a nação de Israel foi dispersa pelo mundo, até que se completasse o tempo dos gentios. E citei também um evento relacionado, por exemplo, no livro de Zacarias, que tem informações completamente diferentes daquelas que ocorreram no ano 70. Nós temos nações inteiras levantando contra Israel. E neste evento nós temos o próprio Cristo vindo para socorrer o seu povo. Zacarias capítulo 12, versículo 10, demonstra o Espírito Santo sendo derramado sobre este povo. Eu gostaria de saber as diferenças desses eventos, como vocês conseguem pegar todas essas profecias e encontrar a conclusão delas no ano 70, se são profecias completamente distintas uma da outra. Gostaria de saber do senhor Alexandre como isso é possível. É simples, ô meu mano Éfeso. É porque 30 você literaliza. É por quantos segundos? Acalma um pouquinho, Alexandre. Só um minuto. Porque senão eu perco o raciocínio. Calma aí, Sandra. Alexandre. Eu sei, é que ele tinha ainda 30 segundos. Não, mas ele Vamos lá? finalizou. O que acontece, Tá meu bom, mano Éfeso? vamos lá. É porque você literaliza aquilo que não tem que ser literalizado, pô. Se Jesus Cristo fala que o reino dele não é desse mundo, então não tem como, de forma literal, por exemplo, um leão ficar tirando selfie, cara, com uma criança do lado. Pô, um leão vai chegar aqui e vai ficar tirando selfie. Vai andar no meio de leões, criança. E o leão não vai comer essa criança. Ou senão um cordeiro que anda do lado de lobo e o lobo não vai fazer nada. Ou a vaca não vai ser comida pelo leão, vai comer capim junto com o leão. Como isso de forma literal e física aqui nesse mundo? Como que um ser humano vai simplesmente pisar em serpente e nada vai acontecer com ele? Isso não existe, cara. Isso é uma fantasia. Então não tem como você pegar essas profecias e querer literalizar. Então, sempre ali, Zacarias capítulo 14, Zacarias capítulo 12, Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 65, essas profecias que vai mencionar, que vai apontar para Jesus Cristo, é sobre um reino espiritual, uma nova Jerusalém, meu mano. Não tem nada a ver com esse mundo, até porque se Jesus Cristo tivesse que vir para esse mundo, para poder restaurar de alguma forma, né, ele teria que vir em carne, vir como o rei Davi, para lutar fisicamente com espadas. Então teria que ser destruído tudo que está aqui e reconstruído novamente. Aí já vai contra o que o Salomão falou, né? Que geração vai, geração vem e o planeta Terra continua aí para sempre. É o que está escrito lá. Então o reino do Messias, meu mano, ele foi um reino milenar, um período aqui enquanto as 7 igrejas da Ásia se fazia presente, e conforme vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, esse reino ele entrega ao Pai depois que ele destrói a morte. A morte ali é quem? Quem é a morte ali? É simplesmente o poder que a natureza humana tinha. Ele venceu a natureza humana. Mas quando que se cumpriu isso? A graça veio após a morte na cruz? Claro que não, porque senão não faria sentido ele falar que vai vomitar a igreja, Ananias e Safira morrer pelo próprio Deus, apóstolo Paulo entregar a Satanás os 3 homens lá, o que cometeu imoralidade sexual com a madrasta, Alexandre e Hermineu. Então não existia graça para eles ali, eles tinham que perseverar até o fim. Até o fim de quê? De todas as coisas. Aonde? O fim dos tempos. Na destruição de Jerusalém, para se instaurar a nova Jerusalém, conforme vai falar em Apocalipse capítulo 21, pelo apóstolo João. Que para se instaurar a próxima Jerusalém, a antiga tinha que cair, pô. E ela caiu no ano 70. Ela cai, se cumpre ali a plenitude dos gentios, o imperador Adriano, no ano 135, simplesmente aniquila todos os judeus de Jerusalém. E essa Israel que está aí, meu mano, é simplesmente construído por quem? Pela mamãe ONU, que não tem nada a ver com nenhuma profecia, são meras conjecturas. Amém. Terminei, Alexandre. Amém. Deus abençoe, Alexandre. Irmão Jefferson, o irmão tem 3 minutos para a réplica. Ok. Senhor Alexandre, é muito fácil a gente espiritualizar coisas,
encontrar forma de alegorias, simbologias. Se é possível compreendermos um texto profético literalmente, por que não compreender este texto de forma literal? Se você consegue analisar Mateus, capítulo 23, versículo 37, Lucas, capítulo 21, aonde os versículos tratam sobre a queda de Jerusalém, a queda do santuário no ano 70, se o senhor consegue ler estes versículos e compreender que eles poderiam se cumprir literalmente, como se cumpriu, né? Como é um evento passado, nós temos a certeza que se cumpriu de forma literal. Então, por qual razão não ler outros livros proféticos como Isaías, Miqueias, Sofonias, Abacuque, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, aonde fala sobre a segunda vinda de Cristo, e não compreender de uma forma literal? Estamos falando de dois eventos completamente distintos. O senhor não apresentou nenhuma informação que pudesse lhe dar uma certa defesa, não apresentou uma resposta plausível para as diferenças gritantes, gigantescas desses dois eventos. No passado, no ano 70, Roma cercou a nação de Israel, a cidade de Jerusalém, por alguns meses, dias. Agora, Zacarias fala de um único evento em um dia só, o dia do Senhor. E neste evento não estará o Império Romano se levantando contra Israel. Estará nações inteiras recebendo a influência de espíritos malignos, juntamente com a liderança do homem, o ímpio, o anticristo, a besta, o chifre pequeno, se levantando contra os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém. E neste evento, Israel não é disperso, Israel não é destruído, Israel vence a batalha, Israel vence a peleja. Zacarias capítulo 14, o versículo 9, naquele dia acontecerá que correrão águas de Jerusalém, essas águas vivas descerão para o mar oriental, o mar Mediterrâneo, e a outra parte para o mar Morto. Essas águas saem do santuário de Deus, descrito por Ezequiel, capítulo 40 ao capítulo 48. Tem 20 segundos. E a Bíblia descreve que naquele dia o Senhor será rei sobre toda a terra, e Jerusalém habitará seguro. Este evento ainda não se cumpriu na história. Eu não posso espiritualizar, não posso colocar uma simbologia nesta profecia, porque ela pode se cumprir literalmente. E Já ela vai deu se cumprir. tempo. Ok? Ok. Amém. Deus abençoe, irmão Jefferson, pela sua participação, da sua réplica. Agora nós vamos para os 2 minutos de considerações finais, tá? Nós já estamos 1h30 de debate. A internet caiu, infelizmente, né? Nós tivemos esse problema. Mas o pessoal do YouTube, da Arena Apologética, estavam lá tirando as suas conclusões, ouvindo cada um de vocês desse debate moderado, né? Então, eu estou muito feliz pela participação de vocês. Teve esse contratempo aí da internet, mas vocês são bênção de Deus e que eu admiro. E vocês podem já dar suas considerações finais, né? Estávamos aqui, né? Todos ansiosos, né? Para esse debate preterista versus futuristas, né? Então, grande honra, tá? Ter vocês aqui conosco e que nós possamos encontrar mais para frente, numa plataforma que seja mais fácil para nós, né? Mas é horário também, né? E a internet. Mas foi bom, acredito que vocês deram o melhor e eu acredito que o pessoal do YouTube também tiraram
algumas dúvidas, né, sobre preteristas, sobre o preterismo e também sobre o futurismo. Alexandre, você tem 2 minutos para suas considerações. Beleza. Quero agradecer a galera aí, agradecer o Edson por ter se disponibilizado aí, né? Esse tempo aí para poder debater comigo. Para mim é uma satisfação enorme, tá? Agradeço mesmo de coração, tá, Edson? Muito obrigado. Uma satisfação em conhecê-lo, embora a gente venha a ter, né, divergências com relação ao entendimento das escrituras, mas isso não significa que a gente vai faltar com respeito um pelo outro, entendeu? Aqui a gente está debatendo ideias e é isso que importa, tá? Quero agradecer também a Sandrinha, que está aí sendo a moderadora, né? E agradecer o meu mano Ronaldo também por ter me dado essa oportunidade e até para poder dar mais visibilidade aí ao meu canal, que é o canal Escatologia Preterista Completa, tá? Agradecer a todos e é isso aí. Tamo junto, até o próximo debate aí, tá bom? Uma ótima noite a todos os ouvintes, né? Todos que estão acompanhando o canal aí também. Agradeço a todos vocês aí. Uma excelente noite para todos vocês, tá? Amém. Irmão Jefferson, irmão tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. É um prazer conhecê-lo, né? O irmão. Só vê lá nos áudios e hoje ao vivo. Ok. Bom, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes, as pessoas que estão assistindo a este canal, agradecer àqueles que têm se dedicado por trás, nos bastidores, a gente sabe e compreende de todo esforço, né, do compromisso com o Evangelho. A gente não estamos aqui para ser superior um ao outro, para provar quem é melhor, quem é pior. A nossa intenção é levar a mensagem do Evangelho, o mais puro Evangelho. Eu creio que Cristo há de voltar para arrebatar sua igreja. Existem promessas da parte de Cristo que ele há de buscar a sua igreja amada. E a igreja, em momento algum, ela é descrita na palavra de Deus como um povo passando por dores de parto. Apenas a nação de Israel é o único povo nas profecias que sentirá dores de parto. Então, eu confio no arrebatamento da igreja, nós temos esta esperança, eu confio na segunda vinda de Cristo, que ele há de restaurar a nação de Israel, são eventos futuros, eventos magníficos, gloriosos. Então, eu sinto muito por um determinado grupo de pessoas não dar certa credibilidade para estas profecias, né? Não acreditando a vinda de Cristo nos últimos dias, não acreditando na possibilidade de um reino messiânico sobre a terra. Infelizmente, mas eu confio que num amanhã breve, o Espírito Santo de Deus há de conceder a muitas dessas pessoas o conhecimento e entendimento para essas verdades bíblicas. Jesus breve vem para buscar sua igreja e Israel vai ter um encontro com Cristo muito breve também. Amém. 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 Deus abençoe a sua vida. Irmão Jefferson, mais uma vez, né? Quero agradecer de coração. Alexandre, eu conheço o Alexandre de grande tempo. Estamos juntos, Alexandre. Tu sabe que eu amo você de coração. Super junto, sabe? O irmão Jefferson, conheci há pouco tempo lá, ouvindo ele, os áudios, bênção de Deus. Um prazer mesmo estar com vocês dois aqui. Que nós possamos ter novos encontros, né? Quem sabe, né, numa roda de conversa sobre a escatologia cristã, daí só falta chamar quem? Idealismo, né? Historicismo, progressivo. Então, chamando mais esses daí, dá para a gente fazer uma roda de conversa. O irmão Ronaldo, ele aí nos fazendo o convite e estaremos juntos, amém? Deus abençoe grandemente ao pessoal do YouTube.
né? Deus abençoe a cada um, a participação de todos. Tem os nomes deles aqui, os amigos do Alexandre, do canal do Alexandre. É uma honra ter vocês aqui. O meu canal caiu a live, né, Sandra? Não sei porquê. A live caiu do meu canal. Caiu. Também? É a plataforma mesmo. Então, às vezes acontece, mas acho que eles vão. Acho que eles acompanhou aqui também, né? Então, Deus abençoe a cada um, né? Da Arena Apologética, está sempre disponíveis para receber cada um de vocês. Compartilhem, clica lá, se inscreve no canal e vamos compartilhar. Esse é um novo modelo, né, de debate que estamos tendo na Arena Apologética. O irmão Ronaldo está tendo, né, essa honra de nos prestigiarmos, porque é muito bom ter um debate desse nível com os debatedores do WhatsApp no canal. É muito importante, né? Então, Deus abençoe Ronaldo Lima e a cada um de vocês. Tenham boa noite, fica com Deus e que estamos firme num propósito, né? De seguir a um Deus todo-poderoso, independente de qual tese nós defendemos, né? Estamos aqui pronto para o reino do céu. Amém? Deus abençoe, Amém. pessoal. Deus abençoe sua família. Um abraço a todos. Amém. Valeu, Santa. Valeu, Everson. Amém, obrigado. Tchau. Depois vocês... Eu creio que brevemente vai ter um ensinamento futurista lá no seu canal também. Amém. Tamo junto. Amém. Amém.